Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio de Pod Jung, um podcast voltado para a psicologia analítica, mas sem junguianizar muito as coisas. E hoje eu trago uma convidada super especial. Ela é advogada, mãe de dois, já trabalhou com gestão pública e agora traz aqui para a gente uma grande novidade, uma grande conquista, que foi o seu mestrado na área de proteção a parturientes, a mulheres que vão dar à luz, principalmente no sistema público de saúde. Ela é Ilka Teodoro, a nossa querida convidada de hoje. Muito obrigada pelo convite, foi uma alegria imensa receber seu convite e poder estar aqui hoje. Prazer ter você aqui hoje, prazer estarmos aqui juntos para poder conversar um pouco sobre as questões que envolvem tanto a questão do direito quanto outros assuntos que a gente vai se soltando aqui e vai trazendo novidades. Que seja um papo bom. A gente está atrasada nesse papo já, né? Pois é. Me fala uma coisa, Ilka. Você defendeu agora o seu mestrado. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse tema que você desenvolveu e que é tão importante para todos nós. Olha, estava contando aqui para você, né, que foi uma luta, foram quase 5 anos aí, pandemia, que atrapalhou pesquisa de campo, mas enfim, consegui defender minha dissertação agora no ano de 2023, e foi um tema muito importante, um tema que me toca já há muito tempo, eu já trabalho com isso, já vinha pesquisando essa questão da violência obstétrica desde 2014, foi a primeira vez que eu tive contato com o tema e resolvi me dedicar a ele. E aí fiz a seleção no mestrado com essa temática, e no decorrer do mestrado, principalmente por causa da pandemia, em que o número de mortes maternas, né, o número de morte de gestantes em razão da Covid-19 foi assustador no Brasil. Até o início da pandemia, junho de 2020, nos 3 primeiros meses de pandemia aqui no Brasil, das 180 mortes maternas notificadas no mundo todo, 124 tinham sido no Brasil. Gente, que absurdo. Então foi assustador, os números são assustadores. O Brasil já é um país que tem um número de morte materna muito alta, e as mortes maternas são todas evitáveis, assim, quase todas evitáveis, né? Mas mais de 90% das mortes são evitáveis, e a grande causa são as múltiplas violências que as mulheres sofrem no decorrer do ciclo, que a gente chama de ciclo gravídico puerperal, né? O período da gestação, parto e puerpério. E foi muito assustador, assim. Então eu já vinha pesquisando a questão da violência obstétrica, e no decorrer do curso, né, do mestrado, eu fui interligando a questão da violência obstétrica com a morte materna e com a questão racial, a partir de uma perspectiva racial. Certo. E para entender o quanto de racismo e o quanto de violência obstétrica tem nessas mortes maternas, né? Você falou de 2013? 2014, mais ou menos, que eu comecei, exato. De onde partiu esse interesse? Então, eu fui mãe em 2007 pela primeira vez, em 2009 a segunda vez. Quando eu fui mãe em 2007, meu primeiro parto, eu queria muito ter parto normal, então, né, fui fazendo todo um trabalho, uma pesquisa, buscando saber. Eu não tinha ainda nenhuma consciência do que era, não sabia do que se tratava. E no parto da minha filha, que foi um parto normal, mas foi um parto normal cheio de algumas violências, né? Minha filha nasceu, foi o momento mais incrível da minha vida, assim, foi muito lindo, é muito, muito bonito, né, o parir. Mas, ao mesmo tempo, esse parto vem acompanhado de um incômodo que me acompanhou por um bom tempo sem eu conseguir identificar o que era. Certo. Era uma angústia, uma aflição, assim, ao mesmo tempo que eu lembrava do parto como algo muito lindo, muito bonito, muito emocionante. Eu me lembro da explosão de emoção que eu tive no momento que ela nasceu. Ao mesmo tempo, tinha sempre um incômodo ali que eu não conseguia identificar o que era. Em 2014, eu já convivia com um grupo de mulheres que eram, assim, estudantes, feministas, e elas estavam se aprofundando em diversas temáticas. Eu era presidente da Comissão da Mulher da OAB na época, e elas, vamos fazer uma discussão sobre violência obstétrica aqui na ordem. Eu falei, violência obstétrica, o que é isso? Quando elas me explicaram o que era, eu falei, eu sofri isso no meu parto, deve ser por isso que eu sentia tanto incômodo, né?
Isso passou a me perseguir, assim, foi um bom tempo, eu lidando com aquela dor, porque toda vez que você mexe uma ferida antiga, isso traz dores de volta, né? E eu falei, bom, vou me aprofundar nisso. E aí comecei a estudar, comecei a pesquisar. Em 2015 eu fui fazer um curso voltado para a área jurídica, para o enfrentamento da violência obstétrica no campo jurídico, que era um campo que me dizia respeito, né? Um lugar onde eu transitava. E desde então eu resolvi, assim, decidi mesmo, em 2015 eu falei, eu vou advogar nesse campo de defesa dos direitos das mulheres e vou trabalhar melhor essa temática. E aí comecei a pesquisar, me aprofundar, fui fazer parte de uma organização que trabalhava com isso. Estou diretora jurídica lá, fiquei licenciada um período, mas assim, até hoje não me desvinculei da organização Artemis, que trabalha com essa temática. É a primeira organização da sociedade civil a ter no objeto social um enfrentamento da violência obstétrica. Então, venho trabalhando com isso desde então. E aí, quando eu fui fazer a seleção para o mestrado, eu decidi que seria nessa área também, né? Um mestrado em direitos humanos e não tem, acho que poucos temas tocam tanto os direitos humanos quanto parto e nascimento, né? Uma coisa, inclusive, que vincula aí direito das mulheres e direito das crianças, está tudo muito interligado. E é uma questão, é um absurdo, né? A gente pensar num momento de tamanha exposição e vulnerabilidade. Eu acho que o hospital deveria ser um lugar quase sagrado, não só porque as paredes são branquinhas e azuis e verdinhas, mas assim, justamente por ter, assim, é o lugar onde você está mais vulnerável e que é um lugar onde, teoricamente, hipoteticamente, você confia em todos, né? Exatamente. E aí você, num momento tão especial como é esse, de um nascimento, e eu fico pensando assim, não só nos nascimentos saudáveis, tranquilos, mas principalmente em nascimentos que muitas vezes são complicados, são difíceis, né? E você se expor a uma violência como essa, que muitas vezes as pessoas não têm uma educação de base para sequer identificar e nominar. Né? A gente não percebe. As mulheres, em geral, assim, precisa de um conhecimento, precisa de muita informação. Inclusive, essa é uma das nossas lutas, né? Que as mulheres sejam completamente informadas dos procedimentos aos quais elas serão submetidas, das razões pelas quais elas serão submetidas a determinados procedimentos, mas principalmente que elas saibam o que realmente é necessário e o que não é necessário sofrer naquele momento, né? A grande maioria dos partos são partos de baixo risco que sequer precisariam estar em ambiente hospitalar. Então a gente tem a possibilidade, né, e a pandemia mostrou muito isso pra gente, qual a necessidade de você levar uma mulher que tem, né, um pré-natal todo ok, o parto não tem risco nenhum a princípio, né, ou baixo risco, né, não dizer que não tem risco nenhum não é correto, mas partos de baixo risco você levar para um ambiente hospitalar, que às vezes é um ambiente de contaminação, às vezes é um ambiente de, enfim, que você vai ter contato ali com outras doenças e tal. Então, se não havendo necessidade, deveriam existir outras modalidades, né, de atendimento, de assistência ao parto, que não necessariamente levar o parto de baixo risco para o ambiente hospitalar. A gente tem normas que exigem que tenha um hospital perto, e isso é razoável, que caso tenha alguma intercorrência, você precisa de ter o recurso, mas não precisa estar dentro do ambiente hospitalar, né? E a pandemia foi muito isso. O volume de mulheres que foi exposta, né, ao risco da Covid dentro do ambiente hospitalar para que pudesse ter filho, para que pudesse parir, foi muito grande. Então, não precisaria. E essa questão da informação é realmente muito necessária, assim, as mulheres precisam ter consciência, porque a gente não se dá conta. Eu levei 7 anos, né? Minha filha nasceu em 2007, meu primeiro parto em 2009, meu segundo parto, e só em 2014 eu fui conseguir entender que eu tinha passado por isso, né? Que sofrer episiotomia é uma violência. E por você estar dentro de um ambiente que propôs essa conversa, que trouxe isso para você a termos, né? Porque caso não tivesse acontecido, talvez você mantivesse a mesma angústia por anos e não tivesse conseguido nominar isso e dar um encaminhamento para isso. Né? Exatamente. E olha, assim, eu falo tranquilamente sobre isso tem pouco tempo, sei lá, de uns 5 anos para cá. Mas durante um bom tempo, sempre que eu me referia ao meu parto, era com muita emoção, com muita dor, né? Um choro que estava ali sempre presente, porque era isso, toda vez que falava, a gente vai mexendo. Então, eu sei o impacto que isso causa, né? Não só físico,
mas no psicológico, na forma como a gente lida com as nossas dores, na forma como a gente vai carregar esse trauma, né, para a vida toda. Sim. E para mim foi uma bênção, assim, ter podido receber essa informação. Sim. E poder trabalhar isso a tempo antes de que esse trauma se agravasse. Não sei como vocês tratam isso no campo psicológico, mas para mim era isso, assim, né? Se eu não tivesse trabalhado esse trauma nesse período, talvez eu tivesse até hoje convivendo com aquela dor, com aquela angústia intensa, e poderia se agravar de outras formas, enfim. E eu fico imaginando assim, eu era uma mulher esclarecida, já era, né, formada, advogada, enfim. E ainda assim eu vivi tudo isso na maternidade, né, na gestação. Então eu fico imaginando, e depois dessa pesquisa, conhecendo a realidade mesmo do Brasil afora, o que as mulheres passam, né, nesse processo, e não precisava ser assim. Né? A grande realidade é essa, não precisava ser assim. Nós temos mecanismos de fazer muito diferente no sistema de saúde. Então a gente pode transformar radicalmente o modelo de atenção obstétrica no Brasil. Você traz uma questão que é a questão psicológica, né, do trauma e tal, e uma das coisas que a gente precisa para poder, de alguma forma, dar um encaminhamento para uma situação traumática é trazer luz para essa situação. Trazer luz é discutir, trazer luz é conseguir nominar as coisas. E com desinformação tudo isso fica impossível e vai parar em algum lugar da nossa alma que se reverte em outras formas, né? Até mesmo uma ambiguidade na relação com o filho, porque ao mesmo tempo que aquela relação é uma relação de muito amor, de muita atenção, mas aquela criança também é uma testemunha de um sofrimento, né? Então, se de alguma forma não tiver um espaço de encaminhamento, de trabalho para que isso possa se encontrar, até mesmo a relação de maternagem pode ser prejudicada. Você ouviu algum relato, alguma coisa em relação a esse período da pesquisa? Não, mas eu vivi com a minha filha, porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu sempre relatava. Eu já tinha feito esse relato do meu parto em 2 oportunidades, mas a minha filha não tinha ouvido. Né? Ela que foi a primeira e que foi o parto que mais mexeu assim comigo. Mas no decorrer do mestrado, ela me ouviu em vários momentos conversando com as pessoas e relatando, porque isso é uma pergunta muito comum, como é que você foi parar pesquisando esse tema, né? Isso é bem recorrente. E aí eu sempre ia explicar, e ela me ouviu falando. A primeira vez que ela ouviu, isso gerou uma coisa assim nela, mamãe, mas por quê? Aí ela esperou terminar, e depois quando a gente estava sozinha, ela me perguntou. E aí eu expliquei para ela, contei e tal. E aí eu já percebi que nas outras vezes que ela me ouviu falando, a relação dela ao ouvir já foi diferente, porque isso permitiu também que a gente dialogasse sobre aquele momento, coisa que até então não tinha acontecido. Então eu percebi que falar sobre isso e compreender o que de fato aconteceu também facilitou esse nosso diálogo sobre aquele momento, né? Que eu sempre falava que tinha sido incrível e tal, mas ela nunca tinha entendido por que às vezes eu falava que eu também lembrava, tinha uma angústia relacionada com isso, né? Certo. Então fui explicar para ela tudo o que aconteceu, por quê, mas que isso não impactava na minha relação com ela, que ela não tinha tido responsabilidade nenhuma por isso. Eu acho que foi realmente a construção, assim, não foi só uma dissertação, né? Teve também um processo de cura nesse meio tempo. Com certeza, todos esses movimentos, né, eles não são à toa. Quando a gente escolhe um objeto de trabalho, quando a gente escolhe um objeto de pesquisa, isso não está dissociado de quem nós somos, da história que nós vivemos, daquilo que a gente fantasia, imagina para a nossa realidade, né? E acaba sendo um momento de cura mesmo pela catarse, né? Porque você vai, de tanto entrar em contato com aquilo, você não é só uma dessensibilização, mas é um encontro mesmo. Você meio que encontrar lugares para colocar aquilo dentro de si e de fazer um encaminhamento que é um encaminhamento saudável para aquilo, né? Tem gente que usa a palavra ressignificar, não sei se é exatamente ressignificar, né? Mas assim, você entender que eu passei por aquilo, e isso eu que advogo nesse campo de direito das mulheres, de direitos humanos, eu ouvi de muitas mulheres. Isso é uma coisa assim recorrente, todas as vezes que você atende as mulheres,
A gente pergunta, e o que você quer com essa ação judicial, por exemplo? O que você quer com essa representação? O que você quer com essa denúncia? E elas falam, acho, quase que uma unanimidade. Eu nunca deixei de ouvir isso de nenhuma mulher. E eu tinha muito isso também. Olha, eu passei por isso, mas eu não quero que nenhuma mulher passe por isso também, novamente, né? Eu não quero que isso seja um modelo. Sim. Então, acaba que a gente cria na dor, né, no trauma ali, a gente cria um movimento de luta para que aquilo não se repita com outras mulheres, né? Sim. Existe meio que um pacto, assim, das vítimas dessa... Vítima também, não sei se é o termo, mas um pacto de que a gente precisa transformar isso, para que não seja, para que as próximas gerações, que as próximas mulheres que vão passar por esse processo não se submetam a esse tipo de violência, de dor, né? Então, é um trabalho que a gente tem feito. E você falou a questão de trazer à tona, né, de jogar luz naquilo ali, de nominar, e tem uma sessão no meu trabalho que é exatamente isso. Porque o termo violência obstétrica, ele é um termo que é rechaçado pelos profissionais de saúde em geral, mas especialmente pela classe médica, porque eles acham que esse termo é estigmatizante, que a partir do momento que você coloca o termo violência obstétrica, você está estigmatizando a obstetrícia como um todo, a prática obstétrica e tal. E existe uma luta das mulheres, porque esse termo violência obstétrica, ele é um termo que surgiu na América Latina, no movimento de mulheres, então a gente tem toda uma disputa narrativa também, e uma reivindicação do direito de nomear a violência sofrida, né? Então, teve uma disputa quando a gente começou a utilizar o termo violência obstétrica, inclusive nesse seminário que nós organizamos no OAB em 2014, isso foi uma questão, a classe médica foi lá em peso, não queriam que o seminário acontecesse, depois queriam ter direito à fala no seminário, que não era correto utilizar esse termo. Então, a gente tem essa disputa também, né, de dizer, olha, a gente quer ter o direito de nomear a dor que nós sentimos para que a gente possa enfrentá-la, para que a gente possa jogar luz sobre ela, porque aquilo que não tem nome, você não identifica, né, o que você não identifica também é difícil combater. Então, e não tem valor, né? Exato. As coisas que não têm nome são as coisas que a gente não valora. Tudo que nós atribuímos valor, a primeira coisa que a gente tende a fazer é colocar nome. Valor, nesse caso, é de entender a importância e o grau de mal que isso pode gerar para cada pessoa. E não sei, faz parte de uma dinâmica dessas violências, de uma forma geral, né, Ilka? Colocar num lugar menor ou querer tirar a importância como se a vítima não fosse uma pessoa capaz e legítima de eleger o que faz mal e o que faz bem, o que traz sofrimento do que não traz sofrimento, né? É uma prática muito perversa. Muito perversa, até porque envolve uma questão de poder. É aquilo assim, a mulher está ali numa posição vulnerável, como você, né, falou, extremamente vulnerável. Eu no meu primeiro parto estava no hospital, nua, só com um hobby, toda hora entrava alguém para aferir alguma coisa, medir alguma coisa. Então, assim, um ambiente frio, eu me lembro muito, assim, que eu sentia muito frio no centro obstétrico, que é equivalente a um centro cirúrgico nos hospitais, porque ele tem que estar ali preparado para tudo, então era um ambiente muito frio, eu sentia muito frio. Era uma luz branca, assim, que me fazia mal. Eu passei um tempo que eu não conseguia olhar a luz branca, assim, com tranquilidade. Sempre me causava um incômodo, até eu entender que eu tinha um trauma da luz branca do centro cirúrgico, do frio, aquele frio gelado do ar-condicionado do centro cirúrgico. Ou seja, um estúdio para você era um ambiente lugar hostil. Hostilíssimo. E aí só depois que eu consegui lembrar para falar, e isso já foi assim nessa conversa com a minha filha, eu tentando lembrar e contar tudo que tinha acontecido ali, que eu identificava como uma coisa que me machucou, que não era legal, assim, olha eu batendo no microfone aqui, mas que não era legal. Então eu fui entendendo tudo isso e fui também curando essas feridas. Então hoje é tranquilo, tá aqui, mas há um tempo atrás talvez não seria. A violência propriamente dita, eu concordo com você que ressignificar é quase que um desejo de quem promove a violência, é de que se ressignifique. Agora, esses elementos, a ressignificação ela é importante.
né? Porque o que você está descrevendo, por exemplo, da luz, da temperatura e tal, é o que a gente vai chamar dentro da psicologia analítica de imagens. Imagem não é só uma fotografia, não é um recorte pictórico, né? Uhum. É assim, é uma impressão que ficou para você. Essas impressões, elas vão sendo acumuladas e elas vão ganhando configurações dentro de nós, que é o que a gente vai chamar de complexo. Os complexos, eles vão ter ali temas, aglutinações de imagens e afetos. Se você associa, por exemplo, uma luz branca a um momento de angústia e dor, você pode abrir a geladeira, vir uma luz branca, você ser tomada por um sentimento atravessado ali, desconfortável, e você não saber por quê, né? Então, assim, muito do processo terapêutico de reviver certas situações, de reconstruir memórias, vem justamente desse lugar, de a gente saber colocar cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu ponto, para que essas invasões elas não fiquem nos atravessando, porque imagina só, a depender do grau de exposição, do grau de violência, isso inviabiliza muitos passos dentro da nossa vida, né? Então, assim, quando você busca um novo olhar para certas coisas, buscar essa ressignificação, é o que vai fazer com que, aos poucos, aquela violência ela ganhe um lugar dentro de você, mas ela não fique enraizando para outros pontos, para outras coisas que ela não precisa estar presente. Uhum. Foi mais ou menos o que aconteceu, né, nesse processo todo, e foi um processo. Sei que o dia que eu defendi a dissertação, assim, eu falei, pronto, foi mais um parto, eu brinco, eu escrevo isso, né, eu falo, olha, mais um parto pós-termo, porque foi completamente atrasada, né, totalmente fora, já com risco de jubilamento, e pós-termo e a fórceps, eu brinco, porque foi assim, não, tem que sair, né, e saiu. E foi esse alívio, assim, mas foi um processo denso, não foi só a escrita, né, foi um processo terapêutico também, foi uma catarse mesmo, assim, uma coisa de fora para dentro, e que não foi só minha, né, porque tinha, isso, assim, quando você vem com a carga de todas as mulheres que você ouviu, de todas as mulheres que você teve contato com os casos, né, de todos os grupos que estão aí lutando, né, que se traz todas essas referências. Então, assim, é uma coletividade que se expressa ali, por mais que eu tenha escrito, não sou só eu que estou ali naquele trabalho, né, são muitas mulheres. Então, foi isso, assim, fora a abordagem, né, do racismo, eu faço um diálogo com a Sueli Carneiro, do dispositivo de racialidade, e como tem um componente racial muito grande presente na violência obstétrica, né? Inclusive, é um cruzamento. A morte materna, a grande parte das mortes maternas acontece ali naquele cruzamento da violência obstétrica com racismo institucional, racismo científico, né? Um racismo presente na sociedade como um todo, que acaba vitimando mais as mulheres negras nesse serviço de saúde que ainda carece de uma estrutura que olhe para os grupos que são maioria populacional, mas são minorizados do ponto de vista de garantia de direitos, né? Aí é pensar que talvez você tenha percebido isso no seu objeto porque era o seu recorte, né? Mas que se a gente ampliar isso no sistema na medicina de uma forma geral, de que essa violência ela se manifeste também em outros momentos, né? Em outros momentos, em outros campos da própria medicina, né? Não é uma coisa que está restrita à obstetrícia. Inclusive os dados, né? Quando eu vou trabalhar a questão racial no trabalho, eu pego dados de outros campos, de outras, das doenças, enfim, das pesquisas, dos investimentos em saúde, né, recortes assim, os produtos de saúde, os remédios, os aparelhos, são todos desenvolvidos com base num padrão branco, num padrão europeu, num padrão norte-americano, enfim. E a gente teve na pandemia, por exemplo, o oxímetro de dedo, que ele não fazia a leitura correta da saturação de pessoas negras, por exemplo, né? Porque os aparelhos não foram desenvolvidos e pensados nessa linha. Então, são vários dados que levam a compreender como o sistema de saúde não está estruturado e pensado, né, para
para essa parcela da população, assim, não está. E aí pensa bem, né? Um oxímetro, que é um aparelho tão quase banal, elementar, né? Ali, mas que num período como esse da Covid era o indicativo para que as pessoas pudessem ser internadas ou não, para que elas tivessem um encaminhamento de gravidade ou de um quadro mais ameno, e você ter uma falha basal. Né? É inacreditável. Inacreditável. E aí você tem os aparelhos, você tem as medicações, que às vezes não são, né, não é feita com grupos de estudo, com grupos focais, enfim, não são pesquisadas, né, para pessoas afrodescendentes. Você tem, enfim, são inúmeras. A descredibilização das queixas, né, de mulheres negras no serviço de saúde. E aí a gente vê que a questão de raça é preponderante quando você pega, um caso nos Estados Unidos aconteceu, que é uma tenista super famosa, milionária, que é a Serena Williams. Ela tem o parto da primeira filha, e depois do parto ela começa com uma embolia pulmonar, então ela começa a fazer umas queixas, e a equipe de enfermeiras do hospital, assim, o mais caro da região onde ela mora, que ela teve o parto, descredibilizando o relato dela, e ela quase veio a óbito por causa de uma embolia pós-parto. Coisas, né, para quem estuda e estuda a saúde da população negra, sabe que ela teria uma tendência a desenvolver aquele tipo de complicação pós-parto, considerando, né, o atendimento no período gestacional, e de repente ela não recebe o atendimento e quase vem a óbito, né, tem um risco ali colocado. E veja bem, Serena Williams, né? Entendeu? Aí você vê o quanto essa questão do racismo ela é verdadeiramente estrutural, né? Porque até mesmo ela sendo um atleta de ponta, uma pessoa com dinheiro, com recursos, com acessos, mas a fala é descredibilizada na sua origem, né? Independentemente do que é comunicado, o motivo dessa comunicação, mas o fato dela ser uma mulher preta faz com que ela tenha uma diminuição da sua escuta. Né? A dor da mulher negra é diminuída, ou a consideração de que a mulher negra não sente dor, né? A questão da hipersexualização dos corpos, enfim, tudo isso eu perpasso no trabalho, justamente colocando como essas questões contribuem para os índices de morte materna que a gente tem no Brasil, que não são baixos. Depois da pandemia nós voltamos para o índice que nós tínhamos nos anos 90, que eram altíssimos, né, que motivaram inclusive a criação de CPI e uma série de coisas. E o mais gritante é que nesse período, desde os anos 90, quando a gente começa com ações para a redução de morte materna, o Pacto Nacional para a Redução de Morte Materna, o número de mortes de mulheres brancas vai caindo, mas o número de mortes de mulheres negras não diminui, e vai aumentando, fazendo com que o Brasil mantenha um número estável, mas o número de mortes de mulheres brancas cai, o número de mortes de mulheres negras vai crescendo. Aí como é que a gente não pensa numa política de extermínio velada? Né, não tem como não pensar. Não tem como não pensar. Existe uma... E o meu trabalho é em cima disso, assim, mostrando que existe ali um projeto, né, o que a gente chama de paradoxo perinatal, que é essa diferença entre... o Brasil tem investido muito em tecnologia, em ampliação da assistência. Hoje, 98% do território brasileiro é coberto com assistência obstétrica. Então, a gente tem uma série de investimentos do Ministério da Saúde nos últimos anos, nos últimos 30 anos, que a gente pode afirmar que a assistência obstétrica melhorou, mas melhorou para quem? Né? Exato. Então, é isso, assim, existe uma política pensada ou uma exclusão premeditada de que essa política seja voltada para quem efetivamente precisa lá na ponta. Né? Essa questão que você citou mesmo da dor é algo que é um clássico do racismo, né? É o resultado do pensamento escravocrata, né? De achar que a dor ela é diminuída, de que a resistência é muito maior, de que há uma capacidade muito maior de desenvoltura diante do sofrimento. E quando nós pensamos no mundo de hoje, o tempo, né, que nós temos já de possibilidade de reflexão e de isso ainda ser tão efetivo
num sistema público de saúde e num bom sistema público de saúde, né? Sim. Quando nós pensamos no SUS, o SUS, por mais diversidades e adversidades e problemáticas, o SUS é um sistema público de saúde que nos salvou agora de uma pandemia, né? De 700 mil mortos sem SUS, a gente não tem nem como prever do que seria, né? Apesar disso, e aí sem dúvida nenhuma o SUS é um sistema muito bem estruturado, mas é aquilo que a gente estava falando quando eu cheguei, a gente tem a questão da gestão. E uma coisa que esse período também na gestão pública me ensinou é que você precisa ter uma agenda política. A agenda política, ela interfere nas decisões de gestão localizada, né, seja nos ministérios, seja nas secretarias de saúde estaduais, enfim, nas municipais, mas você precisa de ter uma agenda pública ditando o que vai ser feito. Essa questão do enfrentamento ao racismo nunca esteve na nossa agenda pública, nunca. Ela é uma luta nossa, dos movimentos sociais, movimento negro, é uma construção da sociedade marginalizada desde há 500 anos que a gente sabe. Mas nunca esteve na agenda política o enfrentamento do racismo, né? E o não estar na agenda política faz com que a gente não exista uma consciência dessa necessidade de enfrentamento. Então, por mais que tenha uma boa vontade, por mais que a gente tenha uma boa estrutura no SUS, ela é igualmente marcada por um pensamento que é colonial, por uma estrutura social que é racista. Então, o processo de tomada de decisões ignora a existência da população majoritariamente negra. O processo de estruturação dos serviços ignora a existência da população negra, da saúde da população negra, e esse é o outro achado do meu trabalho, que é, você tem a Política Nacional de Redução de Morte Materna, que é de 2004, de redução de morte materna e neonatal de 2004. Aí, em 2009, você tem a Política Nacional de Saúde da População Negra, que diz o que tem que ser feito na atenção obstétrica para reduzir morte materna. E aí, o que você tem hoje? Inclusive na própria estrutura do Ministério da Saúde. Saúde da população negra, que não dialoga, aquela política nacional não intersecciona todas as outras políticas de saúde no Brasil. Então, você tem uma política de atenção obstétrica que não absorve os princípios e as diretrizes que estão previstas na população de saúde da população negra. No Plano Nacional de Saúde da População Negra. Então, assim, como é que você tem a diretriz aqui e você não aplica aqui? Né? Então, assim, não pode ser um departamento de política branca separado e o departamento de política da saúde da população negra separado. Ele tem que estar... E aí que entra a tal da gestão, né? Porque parece algo tão óbvio que não deveria se gerar esse tipo de confusão. Eu não gosto muito da palavra confusão, e não é confusão, porque não é uma confusão, né? A gente sabe que não é exatamente uma confusão, que tem interesses ali que de alguma forma ajudam a conduzir essas decisões. Mas é gestão. É boa vontade para gestão. E a gente tem dados, assim, por exemplo, tem uma iniciativa agora incrível de um hospital privado em parceria com universidades públicas que mudaram, por exemplo, eu falei a questão dos fluxos, dos procedimentos, né? Mudaram o fluxo, assim, gestão de sala, vamos organizar em kits de primeiro socorro, de emergência, não é primeiro socorro, kits de emergência para o caso, por exemplo, de hemorragia no parto, que é uma coisa super, uma das grandes causas, né, de morte materna no Brasil. Vamos organizar melhor, então a gente já vai deixar os kits disponíveis para caso tenha intercorrência, esses kits já vão ficar aqui à mão, né? Porque às vezes o tempo de resposta é muito importante nos casos de hemorragia. Então, às vezes o tempo de percurso para você ir buscar um determinado medicamento, um determinado produto, um determinado, enfim, uma gase, faz com que esse atendimento seja retardado. Então, a simples mudança desse fluxo já reduziu as mortes maternas num determinado hospital em 58%. Na Bahia, no interior da Bahia, essa iniciativa. Então, assim, a gente sabe que com um olhar atento, né, de alguém que consegue identificar esses processos todos e falar, opa, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui pode ser melhorado, e olha que nisso nem tem investimento de dinheiro, é só mesmo mudança de ordem, né, das coisas, ordem dos procedimentos. Você já consegue mexer muito. Então falta aquele olhar atento, e por isso eu falo tanto, insisto tanto na questão da representatividade, da presença
de pessoas negras em todas as instâncias de poder, de decisão, de estruturação do serviço público, porque é esse olhar atento, dizer, opa, isso aqui me diz respeito, então vamos olhar melhor isso aqui, o que está acontecendo, e vamos reestruturar. Então, eu acho que é totalmente viável, tanto dentro dos ministérios, das secretarias, né, você exigir que aquela política nacional de saúde seja tratada de forma transversal em todas as outras políticas de saúde, seja na atenção obstétrica, seja na criança e adolescente, seja na política de saúde do homem, enfim, tem que ter uma perspectiva de raça nessas políticas todas, né? E como será que é possível mudar esse cenário? Porque, assim, hoje nós vivemos uma realidade onde todos esses valores, eles são valores que estão estruturais, né? Assim, não existe um olhar, apesar de, particularmente, eu tenho me atentado a essas questões recentemente. Tenho que ser honesto, é uma questão de 10 anos para cá que eu me atentei a essas questões de racialidade e tal. E quando você olha para isso, você vê que, talvez pelo meu olhar agora estar mais atento também, eu tenho percebido mais pessoas atentas. Eu tenho percebido uma sensibilidade maior, não só entre as pessoas negras, mas principalmente fora do círculo, né? De ter uma atenção maior, de ver uma importância dessas questões e tal. Mas eu ainda vejo algo tão distante, algo tão incipiente, para que a gente consiga pensar numa mudança de políticas que venham impactar transversalmente, né, a sociedade. Qual que seria o caminho? O que você entende como um caminho para que se chegue a um resultado mais efetivo? Olha, no meu trabalho, inclusive, eu trago algumas sugestões, propostas, né? Então, eu acho, assim, que ações afirmativas são muito bem-vindas. Eu acho que a gente tinha que ter uma ampliação. Hoje a gente trabalha com ações afirmativas na entrada das universidades, a gente trabalha com ações afirmativas em concursos públicos, agora a gente tem uma ação afirmativa no governo federal para fins de ocupação de cargos comissionados, mas eu acho que a gente tem que ir além. A gente tem que estruturar, por exemplo, serviços de saúde, principalmente os da atenção primária, que é aqueles que estão mais na ponta, em contato direto, né, com as comunidades, estão ali nos territórios promovendo saúde. São equipes de promoção de saúde, prevenção. Então, por exemplo, a presença de pessoas negras nessas equipes, eu reputo como fundamental, assim. Inclusive, tem um estudo feito, eu menciono no meu trabalho, como a presença de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde negros em equipe reduzem a mortalidade e a morbidade, né, o adoecimento das populações nos territórios onde eles ocupam. Quando a gente teve aquela experiência com os mais médicos, que vieram os médicos cubanos para o Brasil, tem um estudo feito do impacto deles na redução de morte infantil, de mortalidade infantil, nas regiões onde eles atuaram, né, que são nos rincões do Brasil, aí, nos espaços mais longínquos. Então, a gente percebe que a presença de pessoas negras, você ter indígenas cuidando da saúde indígena, você ter pessoas negras cuidando da saúde da população negra, muito importante. Então, eu acho que a gente poderia ir além nas ações afirmativas e que a gente exigisse a presença negra nesses espaços, nas mesas, nos processos de tomada de decisão, nas equipes de saúde. Eu estou falando do campo da saúde, que é a minha pesquisa, mas isso se aplica ao campo da educação, isso se aplica a todas as esferas, nos esportes, enfim, acho que todas as esferas. Porque não é só uma questão de representatividade, mas é principalmente uma questão de reconhecimento, né? Isso. É você conseguir olhar no outro e se perceber naquele outro, transmite confiança, transmite pertencimento, não é um olhar familiar que você tem. E também não é o olhar só do vulnerável olhando para esse prestador de saúde, mas também é principalmente o olhar desse prestador de serviço de saúde que também se reconhece naquele e que vai colaborar de uma forma mais efetiva, vai se dedicar, às vezes, mais, de uma forma mais efetiva para essa promoção. Vai, talvez, a empatia, né, que essa construção do racismo não permite que exista, né? Então,
eu acho que essa questão das ações afirmativas na composição das equipes e tal seria algo muito, muito, muito importante. Uma outra questão, que aí a gente, enfim, independentemente de representatividade ou não, é a questão dos orçamentos, né? Hoje a gente tem orçamentos que não são sensíveis a essas questões. A gente hoje não trabalha com orçamento medindo, a gente não mede nada, né? Nós somos péssimos em fazer monitoramento. A gente cria as políticas, cria as legislações, mas a gente não trabalha com análise de impacto. O Brasil ainda é muito carente de trabalhar com políticas públicas baseadas em evidências científicas, porque quando a gente fala de políticas públicas baseadas em evidências, não é só a construção, é a construção e a execução e o monitoramento. Sim. E a gente monitora muito pouco, gera muito pouca estatística, né? Então, a gente precisa avançar nisso e cuidar, monitorar mesmo como é que esse orçamento é aplicado. Qual é o impacto desse orçamento? Então, assim, o governo X, seja federal, seja estadual, seja municipal, está investindo tanto em saúde. Tá, mas qual é o impacto disso real na saúde da população daquele local, daquele município, daquele estado, né, ou do país? Esse dinheiro que está sendo aplicado, ele de fato está chegando na ponta? Ele está alterando índices que determinado município é ruim, seja de nutrição, seja de saúde, enfim, todos os índices, né? Como é que está sendo o impacto disso? Então, a gente monitora muito pouco o orçamento, monitora mesmo. Sei porque desde as eleições de 2018 que eu resolvi me dedicar a essa coisa orçamentária, e cada vez mais estudando, eu vejo como a gente monitora muito pouco o orçamento. E talvez monitorando mais, estou falando nós, sociedade civil, monitorando melhor os orçamentos, a gente conseguir entender melhor o caminho do dinheiro e exigir que esse dinheiro seja melhor aplicado até porque naquilo que nos diz respeito. Isso é algo que vai ter de caber à sociedade civil, né? Porque assim, as pessoas não querem olhar para o céu para não ver estrela, né? Exato. Para muitos gestores, olhar para isso é atestar a própria incompetência. Então, a sociedade civil que de alguma forma precisa se organizar para trazer esse resultado, né? Agora, como organizar isso, né? As pessoas têm de fato dedicação e disponibilidade para fazer isso? Olha, não tem. A gente sabe que, eu tenho assistido, pelo menos a impressão que eu tenho nesse ano, foi que a gente passou 4 anos tão difíceis e que agora que a gente está tendo minimamente um respiro, as pessoas estão cansadas, né? Estão cansadas, sem disponibilidade, enfim, aquele trabalho que não é remunerado, né, que precisa ser feito de forma voluntária, a gente sabe que é muito mais difícil, mais complicado de você achar quem possa, né, quem tenha condições, porque muita gente também está lutando aí pela sobrevivência e tal. Então, assim, tá fácil? Tá. Agora, a gente tem alguns mandatos que foram conquistados nos últimos anos, os mandatos são, né, os mandatos progressistas são uma fonte importante de grupos e de pessoas capacitadas que podem fazer esse trabalho, né, de monitoramento orçamentário, de fiscalizar, até porque tem essa obrigação. Os mandatos federais têm a obrigação de fiscalizar o orçamento federal e os mandatos locais, municipais ou estaduais têm a obrigação de fiscalizar o orçamento local. Então, isso devia ser uma pauta, né, isso devia ser um princípio e uma diretriz para os mandatos que fizessem essa fiscalização de orçamento, né? Porque caso a gente tenha, e tem várias formas, hoje a gente está bastante avançado no estudo dos orçamentos sensíveis a gênero, mas a gente não tem quase nada de orçamento sensível à raça, quase nada ou nada. Pelo menos eu achei muito pouca coisa quando eu fui trabalhar essa questão na minha dissertação, muito pouca coisa voltado para aprofundamento, discussões, e alguém que faça esse aprofundamento de orçamento sensível à raça. Então, é algo para se pensar, né? Mas a gente tem que começar a exigir orçamento colocado em questões que facilitem ou melhorem, né, nossa vida. A gente trabalha tanto bem viver e a gente não vai pegar o que a gente mais precisa, que é o dinheiro. Eu acho que é por isso que o povo tem tanto medo de cota, sabe? Porque à medida em que você tem a formação acadêmica de pessoas negras, de indígenas, que de alguma forma vão dominar uma forma que é a forma vigente, né? Que é a forma hegemônica de leitura, de inserção, de construção de diálogo, de construção de narrativa. Essas pessoas vão se tornar pessoas mais exigentes em relação
a um mundo mais complexo, né? E isso assusta quem está no domínio e se sente de alguma forma ameaçado por algo que é essencial, que ninguém está pedindo uma inversão de valores, né? Como muitas vezes soa no discurso mais conservador. As pessoas estão pedindo uma inserção igualitária, com paridades, né? E o sistema de cotas, de alguma forma, ele proporciona isso à medida em que você traz as pessoas que são pertencentes a essa minoria para o lugar onde as coisas são decididas, onde elas são dialogadas, onde elas são pensadas e que vão repercutir depois em gestão pública, em gestão de saúde, né? Como é que você vê essa questão do sistema de cotas hoje, os ainda questionamentos que existem em torno dessa questão no tempo de hoje? Eu acho que ainda, as pessoas ainda veem, principalmente, né, os pensamentos mais conservadores, pensamento bem colonial, ver as pessoas que acessam os espaços por meio de ações afirmativas como uma ameaça, né? Porque eu fiz um tweet esses dias, assim, uma reflexão que veio. As instituições são estruturas da branquitude, né? Com certeza. Então, as regras são pensadas pela branquitude. Então, você chegar, você acessar esses espaços, você entender como as regras funcionam. E aí, daqui a pouco, você está ali usando esse sistema, porque esse sistema sempre foi feito para tirar direitos, para oprimir, enfim. E aí, de repente, você está ali, usando as regras deles, as armas deles, né? Para ocupar espaço, isso não é bem visto, né? Eu até coloquei assim, terminei o tweet falando, não espere misericórdia de ninguém, né, jogando no campo do adversário, que é mais ou menos isso, né? Você não faz evolução dentro das instituições, você se apropria dos instrumentos, das regras e tal, para tentar subverter aquilo ali, mas dentro do jogo, dentro do campo do adversário. Então, é isso, assim, óbvio que vão entender como uma ameaça, porque estão ali tendo seus privilégios, né, ameaçados. Mas é algo que a gente tem também que dialogar e fazer entender que não tem mais volta, é meio que irreversível, né? Apesar da gente constantemente estar aí assistindo esses ensaios de backlash, mas é algo que é irreversível. Eu acredito que seja irreversível. Mais que isso, né? Tomara que a gente consiga pensar em estratégias onde essa mesma dinâmica, esse mesmo olhar, ele seja multiplicado para outras possibilidades. Exato. Também, né? Porque você vê não tem outra, a meu ver, não existe uma outra possibilidade que não seja essa. Esperar pela misericórdia, como você colocou. Não, a misericórdia não vai Ela não vai chegar. Nenhum tipo, nenhuma condescendência, nenhuma benesse. E quando vem com uma moeda de troca, né? Então você vai ter que dar alguma outra coisa em troca. Sim. Então não dá pra gente, tem coisa que não dá pra negociar, né? Realmente botar o pé na porta e falar, não, agora é assim, agora é aqui, né? Vamos avançar, daqui a gente não vai retroagir, a gente não vai retroceder, a gente não vai retroceder. E vamos ver o que a gente consegue avançar, né? E eu vejo muito isso, assim, na minha dissertação, na minha turma de mestrado, certo. Já foi uma turma que tinha cota, se não me engano eram 3 vagas para cota, certo. E aí entrou eu e mais uma com nota acima da nota de corte, a nota da cota. Então, ao invés de ter uma turma com 3 pessoas negras, que era o que vinha no padrão, nós tivemos uma turma com 5. De quantas? De 20, talvez. Certo. 20 pessoas, eram 20? Acho que eram 20. E aí mais 3 cotas de indígenas. Certo. Se não me engano era isso. Então, assim, éramos 8. Já subverteu a lógica que vinha acontecendo nas turmas de mestrado desde então. E é uma representatividade que ela plurifica, ela pluraliza o diálogo e o olhar, não é? Sim. Quando você consegue ter amostras diferentes de pessoas diferentes. Foi uma turma riquíssima. Foi uma troca riquíssima que nós tivemos nessa turma. Muitos temas relevantes sobre política, no campo da saúde, porque o mestrado de Direitos Humanos, ele é isso também, né? Vem gente de todas as áreas, ele não é restrito às pessoas do direito. Certo. O que eu acho muito importante, porque o direito é aquele campo muito hermético, muito fechado, e
e essa oxigenação é necessária. Então, de repente, os direitos humanos é o campo do direito que mais oxigena, né? Talvez direitos humanos, direito constitucional, que estão muito interligados também, direitos fundamentais, enfim. Então, eu acho que é isso, assim, muito necessário essa troca. E foi muito, muito legal, assim, foi essa experiência, foi muito legal. Apesar de ter sido doído esse processo, longo e puxado, mas foi uma experiência muito interessante. Essa ideia de pluralidade, nós na psicologia analítica, nós exploramos bastante a ideia da pluralidade até para a nossa saúde psíquica, né? Quanto mais plurais conseguimos ser, quanto mais conseguimos explorar diferentes possibilidades daquilo que somos, mais saudáveis nós estamos. E você é uma pessoa que vivencia muito bem essa pluralidade, né? Você é advogada, a gente está conversando sobre questões de saúde pública, você também tem um olhar muito precioso sobre as questões de urbanismo, né? Como é que é viver nessa cidade? Você é daqui mesmo, Sou de daqui, Brasília? nasci daqui. Pois é, como é que é pensar em Brasília para você? Pensar nessa cidade que ela tem uma construção tão única, não é? E com possibilidades tão múltiplas. Como é que é para você, que ficou 4 anos? 3 anos? 4 anos num papel de gestão da cidade. Como é que é para você olhar, não só para Brasília de hoje, mas olhar também para o futuro dessa cidade? Olha, foi um divisor de águas na minha vida, tá? Porque eu sou nascida aqui, criada aqui. A minha família, meus pais são goianos, mas meu pai é de Formosa, e minha mãe nasceu em Planaltina, DF, na região que hoje é Águas Emendadas. Certo. Ou a estação ecológica de Águas Emendadas. E aí, e já foi registrado em Planaltina, DF, né? Então meu avô chegou aqui nessa região antes da construção da cidade. Então eu tenho essa relação muito intensa com a cidade, com o Cerrado, só que até eu assumir essa função de administradora, eu tinha uma visão muito romântica de Brasília, porque eu nasci na Asa Norte, fui criada ali na Asa Norte, tive acesso a tudo que essa cidade moderna e tal pôde me proporcionar, ter vivido uma infância embaixo do Pilotis, né, ter experimentado, ter essa paixão com a arquitetura moderna da cidade e tal. Então isso eu tinha essa visão completamente romântica da cidade e apaixonadíssima por Brasília, continuo apaixonada, mas a função de gerir o território me fez ter contato com outras realidades e entender melhor o processo constitutivo da cidade, a forma como essa cidade moderna se instala no Cerrado, que é, né, no centro do Brasil, nesse Planalto Central que era um lugar hostil, inóspito para quem estava vindo de fora, né? E entender isso tudo, o que foi desalojado daqui, né? O que foi afastado, o que foi tirado, o que foi suprimido para dar lugar a isso. A forma, a lógica como a cidade foi pensada. Brasília foi construída numa lógica que ela é segregadora. Sim. Então, foi uma consciência que eu fui ganhando nesse processo, né? Até porque tinha que entender essa coisa do plano piloto e demais regiões administrativas, mas tudo é Brasília, é a configuração totalmente sui generis enquanto unidade administrativa da federação, que não é um estado e não é um município e junta tudo ao mesmo tempo agora. Então, Brasília é muito sui generis, muito sui generis. Ao mesmo tempo que é uma pérola da arquitetura, do urbanismo, a lógica de pensamento, da integração das coisas, da quadra parque, daquela unidade de vizinhança, é tudo muito bonito, tudo muito, idealmente falando, realmente um sonho, mas na prática, quando a gente vê como que a cidade foi pensada e como ela se desenvolveu organicamente, os problemas que foram surgindo a partir daí, tudo isso me gerou muitas reflexões. Então hoje eu tenho uma visão muito menos romântica da cidade, não menos apaixonada, mas muito menos romântica da forma como a cidade foi construída. E eu já penso a cidade, o presente e o futuro de uma forma bem diferente do que eu pensava antes, sabe? Eu já acho que a gente depende de mudanças bem mais radicais e de formas bem diferentes de pensar a cidade desde então. E aí eu tenho, inclusive, me dedicado, assim, depois que eu saí da administração em janeiro,
defendi o mestrado agora em agosto, eu falei, bom, agora eu preciso dar um respiro e trabalhar com outros escritos, né? Não só isso. Então, eu tô agora trabalhando num texto, mas na linha de urbanismo e pensando a cidade mesmo, principalmente a região central de Brasília, que é uma região emblemática, né? Por tudo, assim, a rodoviária de Brasília, que está ali, literalmente o centro de uma encruzilhada, né? É ali a junção, o encontro de tudo que a gente tem na cidade. Então, pensar a cidade a partir desse ponto, dessa interseção de eixos, né, esse cruzamento dos eixos e de tudo que a gente tem, né? Hoje, o Plano Piloto tem menos de 300 mil habitantes, mas recebe diariamente ali na rodoviária 700 mil pessoas. Então, vindo de todos os lugares, não só das outras RAs, mas do entorno, Goiás e Minas, né? Porque vem gente de Unaí trabalhar em Brasília diariamente. Então, a gente tem muita coisa para pensar. Uma coisa que eu tenho cada vez mais me encantado dentro da cidade, eu sou daqui também, mas uma coisa que tem me encantado muito dentro da cidade, que eu percebo como um movimento recente, é a ideia de ocupação da cidade, né? De ocupação dos espaços públicos, de trazer coisas de uma forma mais aberta, mais democrática, para participar, para que a vida possa estar inserida e tal, e tirar um pouco dessa ideia da cidade fria, da cidade impessoal e da cidade meio chata, meio hostil com determinados movimentos, né? Eu percebo que nesses últimos anos isso ganhou uma pulsão maior, né? Assim, os movimentos, muitas pessoas, agitadores culturais, pessoas que estão ali dedicadas a fazer esse tipo de movimento. Como é que você vê isso? Olha, primeiro, eu sou uma entusiasta desse movimento, eu acho que tem que ocupar mesmo. Eu trabalho com esse movimento comunitário já há um tempo, porque quando eu fui mãe, a gente sempre tinha aquela coisa, desce com os meninos para andar, embaixo do bloco, você vai andando, você vê calçado que não está funcionando, é um parquinho que não está legal, então você vai reivindicando. Comecei a reivindicação nesse movimento, né, das mães do parquinho, buscando melhorias para a quadra e tal. E aí eu sempre defendi a ocupação do espaço público. Achava que fiz festas para os meus filhos, assim, na rua, na saída da escola, no estacionamento, na saída da escola, na quadra de esportes da quadra, enfim, né, no parque da cidade. Eles achavam o máximo, eles ficavam, ai mãe... Não, achavam o máximo. Uma vez peguei um gramadão enchi de catavento, botei lá um churros, um pastel, uma coisa assim, levei um bolo, fiz cachorro quente para as crianças, e foi no gramadão, assim, com aquele tanto de catavento. Eles adoravam. As outras crianças lembram até hoje. Eu lembro do aniversário do Antônio, e foi assim, no meio da rua e tal, literalmente no meio da rua. Então, eu sempre fui muito defensora de ocupar os espaços públicos. Mas eu percebia que o brasiliense, em geral, era muito tímido com relação a isso, né? Tanto é que, às vezes, que eu fiz, as pessoas estranhavam, né? Meu marido mesmo falava. Você acha que era tímido ou conservador demais? Os dois, um pouquinho de cada. Mais conservador que tímido, eu acho. Meu marido mesmo falava, não, mas vai fazer na rua. Sim, na rua, a rua é nossa. A rua é do povo, a rua é das pessoas que estão aqui ao redor, é nosso território, a gente tem que ocupar. Não, e a nossa rua aqui, ela é ótima, não é? Assim, cheia de árvore. Cheia de árvore, tudo plano, muito gramado. Exato. Assim, não ocupar é que é uma tolice, né? Exatamente. E essa coisa, assim, das pessoas entenderem, porque, vamos lá, não é que o brasiliense não saiba que a rua é dele, mas ela acha que é dele, no raio de ação dele, e aí ele quer privatizar aquele espaço para ele. Então, assim, é aquela coisa dos blocos começarem a querer cercar o jardim em volta para achar que é sua. Quando, na verdade, não é. A lógica é justamente de você usar o espaço público como um intercâmbio entre as pessoas que circulam, que transitam por ali. Então, sempre fui defensora disso. Inclusive, as festas que eu fazia para meus filhos eram abertas. Passava a pessoa, vem pra festa, fulano, vem pra festa. E sempre foi muito legal. O que eu percebi? Que a pandemia foi uma tragédia que a gente viveu. Mas ela trouxe alguns ensinamentos que as pessoas acabaram se apropriando. Por mais que tem gente que diga assim, a pandemia veio e não ensinou nada. Mas, por exemplo, na ocupação de espaço público em Brasília, eu senti que fez diferença. Porque como as pessoas estavam confinadas, elas começaram a ver ali uma brechinha para usar o gramado para poder tomar o meu banho de sol. Então, eu vou descer rapidinho, vou ficar ali 10 minutinhos, tomar meu banho de sol e vou voltar para o confinamento.
E a gente percebeu que isso começou a acontecer. E quando as pessoas passaram a ocupar, eu acho que aquilo foi criando uma consciência de, opa, esse espaço eu posso usar, é meu, é tranquilo, é suave, é seguro, e começaram a usar. E depois, quando a pandemia foi, né, dando aquela tranquilizada, elas foram fincando o pé ali, falando, não, agora eu estava sozinha, mas agora eu posso trazer meu isoporzinho e vamos ampliar essa conversa aqui. Então, eu vi muitas festas acontecerem. Nesse período eu estava na administração regional, então eu pude presenciar e testemunhar vários, assim, a criação do Bosque do Pôr do Sol, do nomeação, assim, concurso da comunidade ali da vizinhança, para nomear um determinado bosque que ia virar um ponto de encontro daquela comunidade. A criação das feiras, várias feiras foram surgindo de 2021 para cá, feiras comunitárias dentro das quadras, ali de troca, às vezes era troca, artesanato, venda de produtos usados, venda de guloseimas, né, brigadeiro, enfim, salgadinho, docinho. E aí as pessoas foram ficando. Né, o Eixão ganhou uma ocupação. O Eixo tá um negócio, né? Eu agora virei fã do Eixo por ser fã de acarajé, então quase todo domingo eu tô lá no Eixo comendo acarajé. Antes você tinha uma barraquinha de coco no Eixo, agora tem tudo que você quiser no Eixão, entendeu? Então, assim, é uma coisa que às vezes é desordenado, mas é orgânico, a população se apropriou e agora não tem volta. Não tem volta. Ideia de ser tudo ordenado também, ninguém aguenta. A cidade, ela já tem uma organização que ela é da estrutura da cidade. Né? A cidade, ela já tem uma série de ela tem uma lógica, a organização não tem não, ela tem uma lógica, a organização está faltando. Essas contenções que a cidade impõe para a população, se a gente de alguma forma não trouxer movimentos como esse, do Eixão, da feirinha dentro da quadra, da festa, do choro, do jazz, se a gente não traz isso, qual é a percepção de vida que a gente vai ter dentro da cidade? Né? Ela vai virar uma cidade de trabalho, uma cidade de cuidado, de violência, não, se não tiver gente na rua, o caminho vai ser esse, né? Sim. E a gente teve uma experiência que foi muito ruim, infelizmente foi descontinuado, que era o fechamento da W3, da W3 Sul, que é uma avenida icônica pra gente, né? Assim, quem é brasiliense aí sabe do que foi a W3, né? Nos tempos áureos. E aí depois passou por uma revitalização e tinha a possibilidade do fechamento. Então, assim, a gente percebeu o quanto você deixar a cidade fechada para carro e aberta para o pedestre, né? Porque é isso, são as pessoas que fazem a cidade acontecer. Esse movimento é necessário. O Eixão está mostrando isso. O Eixão, tanto na Asa Norte como na Asa Sul, você vê que é um movimento, assim, não tem como comparar com o que já foi o Eixão. Assim, o que tem acontecido em 2023, por exemplo, a quantidade de pessoas na rua no Eixão do Lazer é impressionante. E aí já se acha de tudo. Então, eu acho assim, é necessário, sabe? A rua é do povo, a rua é nossa, a gente tem que usar, tem que se apropriar, tem que ocupar. Porque o que eu percebi também nesse período é que quando você ocupa os espaços públicos, eles acabam ficando melhor mantidos. Sim. Porque a ocupação traz aquele movimento e aquela necessidade de falar, não, a gente precisa deixar isso aqui bem cuidado, porque afinal de contas é a gente mesmo que vai usar. Sim. Então a gente percebe que cria também esse vínculo da população com o território que ela está ali ocupando e usando e transitando, né? Do apropriar-se. Eu acho necessário, né? Porque assim, um grande mal que acho que a nossa estrutura como país trouxe é de entender o público como de ninguém, né? Então é a cadeira do ônibus que está meio lascadinha e que você fica lá terminando de quebrar para poder, porque afinal o ônibus não é de ninguém. Quando você ocupa esses espaços, você se apropria deles, então você inclusive passa a exigir melhorias para esses lugares, para que essa estrutura te sirva melhor, né? E nessa apropriação é um movimento que convida os outros e que acaba mudando uma perspectiva que muitas vezes os estrangeiros, né, as pessoas que chegam de outros estados aqui em Brasília,
trazem, que é de um olhar muito impessoal do brasiliense, das pessoas que não se misturam, que baixam o olhar no elevador. E, de alguma forma, quando você pensa nesse movimento que faz convergir para a rua, faz convergir para a banquinha de hortifruti, você traz um elemento humano para a cidade de troca, de conhecer pessoas nesses territórios, de descobrir que aquela pessoa é sua vizinha ou que vocês têm um interesse em comum. Eu tenho uma amiga que tem um cachorro, um Golden, e assim, ela conhece todos os Goldens da Asa Norte, praticamente, porque ela vai passeando com o dela, e eles vão, né, assim, e começa, de fato, uma amizade, começa a ter um contato mais íntimo a partir disso. Dentro de casa você não vai conhecer ninguém, mas na rua a chance é muito maior. Muito grande. Foi uma das coisas que eu mais gostei do período que eu passei na administração, como gestora, foi conhecer todas essas nuances da cidade. Porque tem coisa que você só percebe quando você vive, quando você experimenta. Então, por exemplo, eu não sabia da história dos cachorros, né? Mas a quantidade de cachorro que tem aqui no Plano Piloto é imensa, imensa, imensa. Então, assim, tem os horários dos cachorros, tem as tretas dos cachorros. Então, assim, foi muito legal conhecer todas essas nuances da cidade, né? A questão dos pets, dos quiosques, dos ambulantes, quem tá onde tem o quê, a barraquinha do cachorro-quente, a barraquinha das castanhas, a barraquinha do biscoito de polvilho, da pamonha, enfim. Tem uma cidade com vida, né, intensa, que funciona praticamente 24 horas, porque, né, as pessoas desconhecem que tem coisa funcionando na cidade o tempo inteiro, várias dinâmicas, várias coisas. Então, assim, ter a oportunidade de conhecer tudo isso, espaços que eu nunca imaginei que existiam aqui na cidade, e você descobrir que tem, conhecer a história dos lugares, foi muito, muito, muito engrandecedor. Foi fundamental. Agora, o que eu sinto falta, né, é que esses movimentos que acontecem aqui no centro, no Plano Piloto, se repliquem também em outros lugares, né? A gente não vê essa mesma motivação, por exemplo, para fechar uma rua, para virar uma rua do lazer, era algo que poderia acontecer em todas as regiões administrativas, justamente por isso, porque traz essa sensação, esse vínculo com o território da própria população, e que começa a associar o seu território com coisas positivas, com festa, com lazer, com a convivência, com a troca, e não necessariamente a rua como um espaço da violência, né? Então, eu acho que é isso, assim, Brasília ainda é essa cidade muito segregada, e que essas boas iniciativas são muito concentradas aqui. Elas podem se esparramar pelo resto do Distrito Federal, né? É uma questão de visão, né? Que outras pessoas, imagina uma cidade como Taguatinga, você pensar numa avenida comercial de Taguatinga, que é um lugar que acaba sendo fácil, né, de um fácil acesso para todo mundo, você conseguir trazer isso, uma ideia como essa, não é possível que não teria adesão. Pois voltamos para a questão da gestão, né, que de alguma forma é a iniciativa e o ponto de partida que organicamente a sociedade adere e vai multiplicando, vai fazendo aquilo, vai fomentando aquilo para que cresça. Exatamente, né? Pois é. Seria interessante. Temos essa demanda já colocada. Me falou uma coisa, e a sua tese vai virar livro, vai virar alguma coisa? Vai, me conta. Ela veio com uma recomendação de publicação. Que bacana. Então, eu estou trabalhando na revisão, tinha uma questão que estava ainda assim, eu estava na dúvida se tirava, se não tirava. É um pedido que a banca pediu para aprofundar um pouquinho mais, e aí eu fiz uma reunião semana passada, na quinta-feira, e aí consegui fechar essa questão, aí vou terminar de fazer a revisão agora para publicar. Não sei ainda se vai ser um livro ou se ela vai virar alguns artigos que a gente vai tentar a publicação em outros lugares. A gente, digo assim, eu e com a supervisão da orientadora, né? Mas com certeza vai sair publicação, sim. Precisa, né? É um tema essa discussão da violência obstétrica ainda é muito recente no Brasil, né, relativamente recente, apesar do Brasil fazer parte desse movimento que cunhou o termo e trabalhou para ele, tem muito ainda que avançar nessa discussão, e principalmente nessa intersecção da violência obstétrica com racismo. Sim.
E pretende seguir em novas linhas de pesquisa? Uma vez que essa história estiver bem resolvida já, encaminhada, pretende dar continuidade a... Eu quero fazer o doutorado. Eu pretendo entrar no doutorado. Não sei se eu faço na seleção. Muito provavelmente vai ser no direito. Uhum. Agora que eu já fiz essa incursão ali nos direitos humanos, né, um mestrado em direitos humanos, deve ser no direito. Aí eu não sei se eu consigo fazer a seleção esse ano ainda. Estava para sair o edital, ainda não estou com o projeto pronto, então talvez esse ano eu não consiga. Mas para o próximo, de repente, já deixar o projeto pronto e tentar a seleção para o doutorado. Mas se não for o doutorado, a gente nunca para de estudar, né? Então eu sigo procurando outras coisas e pensando outros cursos. Eu estou olhando o Jung toda hora, lembrando. Pai é tentador. Tentador demais. Eu fiz o mestrado que eu fiz agora não foi o primeiro que eu entrei, então eu fiz umas disciplinas como aluna especial quando eu fiquei grávida da minha filha, isso foi em 2005. Eu fui aluna de um professor que já se foi, deixou muita saudade, que foi o professor Roberto Aguiar. E o primeiro contato que eu tive com o Jung foi por causa do professor Roberto, um professor do direito, do campo do direito, um mestrado em direito e políticas públicas. E na disciplina ele botava a gente para expandir a consciência e trazia novos... É porque ele era do direito. Porque ele era do direito. Porque se ele fosse da psicologia, provavelmente eles não iam falar de Jung para você. E aí foi a primeira vez, e aquilo me deu um bug, assim, trabalhar com a questão do inconsciente coletivo, dos arquétipos. Eu falei, nossa, esse professor tá viajando. E aí depois eu entendi que ele era muito, muito assentado. Ele tinha bastante consciência do que ele estava fazendo, justamente nos provocando, né, para a gente sair dali da nossa caixa, da nossa bolha do direito, que era muito fechado, colocando para pensar. Então, acho que a gente não para de estudar nunca. E está sempre indo e voltando, você vê. Isso foi 2005, quase 20 anos depois, eu estou aqui com o Jung e o inconsciente coletivo na mente. E você vai conhecendo coisas interessantes e você quer, de alguma forma, trazer aquilo mais para perto, né? Eu tenho pensado bastante em tentar desenvolver algo relacionado... na justiça. Depois você me fala do... Tá bom, chegaremos lá. Eu tenho pensado em, de alguma forma, criar alguma troca entre a questão do Jung e a questão de filosofia africana ou de algo relacionado a isso. Porque no Brasil você tem um movimento já estabelecido em relação a questões ligadas à temática negra, mais voltada para a psicanálise. Né? Mas para a psicologia analítica você não tem. Tem alguma coisa assim, alguma leitura de mitos e tal, mas ainda é uma leitura muito voltada para um olhar... É você usar o prisma eurocêntrico para ler mitos africanos. Então, assim, a minha... isso aí. Pois é. A minha... Tenho caminhado para esse lado. E aí você estava olhando pro nosso amiguinho tarô, nosso amiguinho... Me conta aí desse La Justiça. Eu coloquei a justiça aqui em sua homenagem, por você ser uma mulher dedicada à causa, né? Mas, quer brincar de tarô? Então pronto, vamos brincar. Embaralha, tira uma carta, vamos ver aí o que a gente pode pensar aí nos próximos projetos, nos próximos caminhos. Nossa, essas cartas são grandes. Eu tenho as manhas do baralho, mas o baralho pequeno. O de brincar de... O de brincar de outra coisa. Vamos lá, embaralhar. Pronto, tira uma para mim. Qualquer uma? Isso. Não é consulta, viu, gente? Não vamos ser invasivos com a convidada. Olha que legal. Le Monde. O mundo, ele é a carta síntese de todo o tarô. Ele é a última carta do tarô e é a carta onde nós entendemos o sentido de integralidade, onde todas as coisas têm o seu lugar, onde todas as coisas podem participar do nosso... tudo funciona bem, porque tudo tem o seu lugar e a sua hora e o seu contexto para poder acontecer.
Pensar numa carta dessa para finalizar a nossa conversa é um bom presságio, né? É sinal de que, bem, não sou muito dado às previsões, mas pensar que os planos que você traz e que você anuncia não é só um resultado de tudo aquilo de todo o trabalho, de todo o seu envolvimento, mas também é uma consolidação enquanto pessoa, né? Você pensar que todas essas coisas estão te ajudando a se constituir enquanto ser humano, e o mundo ele tem uma grande função, é que o mundo ele irradia. Então pensarmos que também você acaba sendo um bom exemplo para muitas mulheres, para muitas pessoas de uma forma geral, mas principalmente para muitas mulheres negras, que podem olhar em você e enxergar alguém que conseguiu se constituir como uma pessoa realizada, né? Uma pessoa de multiplicidade, e de uma multiplicidade muito, não só consciente, mas realizada mesmo, bem constituída. Então é isso, ó, o mundo é nosso. O mundo é nosso, exatamente. O mundo é nosso. Eu te agradeço muito a participação. Eu te agradeço demais, foi ótimo. Fico super feliz de ter aqui você. E olha, estamos sempre por aqui para novidades, para novos papos, para falarmos sobre essas questões que são questões mais densas, mas também sobre aquilo que você achar interessante. Vamos falar da próxima vez da nossa incursão pelo Cerrado brasileiro. Essa é a nossa próxima exatamente. pauta. Ela é minha vizinha, qualificadíssima. Lá na nossa restauração daquele pedacinho de Cerrado exatamente. lá. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Obrigada para todo mundo que ouviu aí, que vai ouvir o nosso papo. Uma satisfação poder conversar um pouquinho aqui. Prazer grandão. Prazer também ter você por aqui. Nos acompanhe sempre, faz tudo aquilo que todo mundo pede para você fazer, de curtir, compartilhar, fazer cortes, espalhar esse conteúdo para que a gente continue sempre aqui nesse movimento, tá bom? Até a próxima. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.